Sem Nome, de Wilkie Collins. Publicado pela primeira vez em 1862, Sem Nome é um romance que vai mostrar família e legitimidade e o que isso significava ser ilegítimo na Inglaterra vitoriana, perdas, injustiça e busca por justiça. Mas como? Por que meios? Quando a lei não ajuda você. Wilkie Collins não decepciona. O que a gente tem aqui é um romance que a gente encontra muito para ficar acompanhando e ficar empolgada. Muitas coisas para a gente torcer, muitas para nos indignar e também algumas para a gente refletir. Nós temos uma jovem mulher, que é a Magdalen, que ela, em busca de justiça, de corrigir uma injustiça, ela vai tomar algumas decisões, escolher alguns caminhos que são questionáveis. Mas eles são mais questionáveis para a época em que a personagem vive, que é essa Inglaterra vitoriana. Porque um dos caminhos que ela usa, por exemplo, é se tornar atriz, e essa era uma profissão mal vista quando exercida por mulheres nessa época. A gente também encontra aqui essa questão de se julgar muito facilmente as pessoas quando você olha do lado de fora. Há uma fala, inclusive, da própria Magdalen sobre isso. E você não vê as circunstâncias, você não vê o contexto, você não vê o que a pessoa realmente está vivendo. O mais triste disso é uma ironia que o Collins faz a certa altura, quando a gente vai percebendo, à medida que acompanha a história, que personagens que conheciam a heroína tão bem a estão julgando. E na parte final você tem um personagem que cuida dela, que a protege, que a conforta e que sequer a conhece, mas não a julga. Como o Dickens, o Collins tem uma arte para criar os seus tipos. Você tem uma galeria imensa e você tem entre eles um vilão, mais de um vilão até, né? Vilões avarentos, vilões astutos, aqueles personagens que eles são desonestos, mas que, pasme, a certo momento você descobre até que eles têm um lado bom, surpreendentemente. E aqueles personagens do bem que julgam o próximo. Essa não é uma crítica nova que aparece na literatura, mas o interessante é você ver como o Collins vai levando você como leitor de uma forma tão envolvente e mostrando para você como é que isso se dá. Isso é que é o interessante. É o caminho que ele faz e que você, como leitor, vai devorando as páginas e acompanhando. Também temos aqui essa questão de se o Collins seria um moralista por causa do tipo de história que ele escreve, por causa do final que ele dá. Mas eu cheguei à conclusão que não. Por quê? Porque se ele quisesse fazer uma história moralista, ele teria feito um contraste muito claro entre o sofrimento resignado da Nora, que é a irmã mais velha, e o sofrimento indignado da Magdalen, que é a irmã mais nova. Mas ele não faz isso porque a certa altura você quase não vê a Nora. Você ouve referências, você vê algum bilhete, alguma carta que ela escreveu, algum personagem a menciona, mas ela não tem o destaque que a Magdalen tem ao longo da trama. Você, à medida que a história caminha, você chega a um certo ponto que é o livro praticamente em cima da Magdalen mesmo. E os destaques que há são para os vilões, né, em contraste com ela. Então, não é um romance que pretende mostrar como as mulheres adequadas, as mulheres, leia-se, da Inglaterra vitoriana, sofriam resignadamente, que é assim que deve ser. Olha o exemplo. Não é, porque senão ele teria mostrado esse contraste mais claramente, acompanhando os dois caminhos das duas irmãs. Mas ele se concentra na Magdalen, como se ele estivesse nos dizendo, olha para ela porque ela é uma moça com princípios, mas ela está indignada e às vezes ela escolhe caminhos errados, tentando corrigir essa injustiça. Porque o que você tem é perceber, e existe uma fala da heroína sobre isso, que as pessoas julgam, elas não sabem, elas não conhecem os seus embates internos, e é como se o Collins estivesse nos dizendo,
ela é uma heroína. Ela é a heroína do meu romance. Porque ela sofre tanto, também, muito mais, justamente porque ela tem princípios. Porque é uma personagem feminina de primeiro plano, uma protagonista que tem princípios. E que aí fica se debatendo com isso. Ela não está atrás de vingança. Ela está atrás de justiça. Até um dos vilões percebe isso a certa altura. Como ela está atrás de justiça, estritamente falando. E não de vingança. Os dois senãozinhos que eu daria aqui. Um é o fato de um dos vilões escapar. E eu fiquei com sede de sangue nessa criatura e escapou. Eu não gostei. E o outro é o fato de que, quando você chega na parte final, a Magdalene abre mão daquilo que era direito dela, depois de tudo que ela passou, todas as dores que ela enfrentou, todos os debates, né, internos, as suas lutas interiores que ela passou, ela passa muitas. Mas eu pensei mais sobre esse segundo aspecto e cheguei à conclusão que talvez fosse o frisar da parte do Collins de que ela é a heroína do romance. Que ela toma decisões erradas, ela escolhe meios errados para reparar a injustiça que ela e a irmã sofreram, mas que ela é uma heroína, que ela tem uma consciência, e por isso ela estaria abrindo mão naquele momento. Aí eu fiquei, não apaziguada com isso, mas acho que foi isso que o Collins quis dizer, porque de fato a Magdalene é a nossa heroína. E eu tenho a dizer que, apesar desses pequenos senões, é um grande romance. E eu acho a cena final muito fofa.